Olá, pessoal, boa noite. Olha nós aqui de novo, né? Rede de Casais Novo Tempo, a rede da embaixada mais linda do país, né? Não é só do estado de Goiás ou do estado do Pará, mas de todo o Brasil. E nós queremos trazer o nosso boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando, independente de onde você esteja. Ligue aí seu celular, no Instagram, no YouTube e nos acompanhe. E faça aquilo que Deus está mandando e Deus está dizendo que é para você hoje. Não se desligar desse podcast, entendeu? E nós vamos começar nessa noite, antes da apresentação. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a direção do Eterno, né? Para que tudo dê certo. Assim também acontecerá no seu casamento. Feche seus olhos. Ou se você não pode fechar os olhos, então se conecte com Deus. E nós vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado pelo dia, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que Tu tem derramado sobre a vida de todos os casais, Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser grato pela vida, Senhor, pelo ar que nós respiramos, porque Tu estás sempre disposto, Senhor, a nos dar direção, a estruturar as nossas vidas. Pai, que Tu abençoe cada casal que se apresenta nessa noite, cada casal que está ligado, Senhor, nesta noite, aqueles casais que se encontram, Deus, com dificuldade, que eles possam ser agora abençoados, alcançados por Ti, no nome de Jesus. Amém. E eu profetizo que nesta noite o seu casamento mudará de estação. Amém? Você pode dizer um amém? Amém, né? E nós vamos dar continuidade ao assunto do podcast passado, né? Emocional saudável, casamento forte. Então, observe isso. Não deixe seu emocional prejudicar ou enfraquecer o seu relacionamento. O tema realmente chama a atenção, o tema ele vem realmente a suprir as nossas ansiedades, as nossas expectativas, né? Não se esqueça que seu emocional precisa estar saudável para que o seu casamento possa estar forte, ok? E nós continuamos aqui com o pastor Arthur e a pastora Camila, né? Lá do estado do Pará, né? Nós vamos conversar um pouquinho a respeito do assunto, né? E eu quero passar a palavra já para eles, né? Cumprimentar você que nos acompanha. Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês que estão nos ouvindo? Espero que esse conteúdo de hoje venha trazer muita edificação para sua casa, para sua família, para o seu casamento. Que Deus possa levantar um altar de adoração dentro da sua casa e fortalecer verdadeiramente. Eu creio que o que Deus tem para ministrar sobre o seu coração nessa noite será muito poderoso. Então fica conosco até o final, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso podcast e você será muito ministrado, né, sobre esses outros temas que iremos discutir nessa noite, amém? Boa noite a todos, fique ligado conosco e você tem muito a aprender nessa noite. Vai botar em prática, né, no seu casamento, no seu relacionamento, entendeu? Fique conosco, Deus te abençoe. Amém. Então nós vamos entrar logo direto, né? Porque é uma continuidade daquilo que falamos, iniciamos, né? Discutimos, conversamos no podcast passado. Mas no nosso casamento, ou mesmo em qualquer outra relação, né? O esgotamento emocional, ele sempre traz prejuízos, né? E esses prejuízos, ele causa grandes marcas, grandes feridas. E ele se manifesta de muitas formas, né? Com toda certeza. De formas diferentes, né? De maneira diferente, né? Esse desgaste vai corroendo o relacionamento ao ponto que muitos casais não conseguem dar a volta por cima, como a gente fala, né? Não consegue por quê? Por causa do desgaste, né, emocional. Nós ficamos sem condições de conversar, de se aproximar, não é isso? E
Existe alguma saída para isso, pastor Arthur? Com toda certeza, né? O desgaste emocional, ele prejudica muito dentro do relacionamento, né? E a própria palavra de Deus, ela nos aborda diversas coisas que nós precisamos ter, né? E fazer, né? Ter conhecimento, porque tem muitas pessoas que têm muito conhecimento da palavra, mas não praticam a palavra de Deus, né? E quando você lê, compreende e a pratica, isso se torna um fardo menos pesado, né? Isso se torna algo que você consegue desenvolver a saúde emocional dentro do seu casamento. Eu acredito numa coisa: não tem como ter saúde emocional dentro de um casamento se não ter uma saúde emocional primeiramente no indivíduo. Ou seja, o homem tem que procurar a sua saúde emocional e a mulher também tem que procurar a sua saúde emocional. E ambos estando sarados, curados em Cristo Jesus, eles conseguem desenvolver um bom casamento, né? A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Salmos, você pode abrir aí, pastor Valdemar, Salmo de número 131. Vamos compartilhar, olha, é um conhecimento aqui que eu vou trazer para vocês, assim, ímpar. Poucas pessoas têm esse conhecimento, né, e pratica verdadeiramente o que está escrito no Salmo de número 131. E eu quero trazer verdadeiramente uma abordagem que, se você compreender, você vai começar a praticar a saúde emocional primeiramente em você e depois dentro da sua casa, no seu casamento. Vamos lá? Amém. Pastor Valdemar vai começar a leitura. Observe. Olha o título desse salmo, né? Humildade, confiança em Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Uma criança desmamada se quieta nos braços da sua mãe. Assim a minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Observe algo, você que está nos ouvindo hoje. Entenda. Primeiramente, quem escreveu esse salmo? Talvez, se você acompanhou na sua Bíblia, vai dizer que foi Davi, né? É um cântico de Davi. Então, se ele é um cântico de Davi, eu compreendendo a palavra de Deus, sabendo o contexto de quando Davi relatou isso daí, eu quero dizer para você, Davi já era rico, Davi já era próspero, Davi já tinha sua esposa, Davi estava num contexto bem estável para a sociedade, compreende? Só que aí ele começa um cântico. E esse cântico, pastora Vera, ele começa da seguinte forma: Senhor, o meu coração não é arrogante. Isso é humildade. Então a saúde emocional, ela parte desse princípio dentro do seu lar. Tenha humildade um para com o outro. Verdade. Se você tem humildade, eu tenho certeza, você nunca vai ficar passando por cima de ninguém, nem da sua esposa, nem dos seus filhos. Você sempre vai ter coerência de ouvir e compartilhar, né? E ser ouvido também. E o salmista, o pastor Valdemar, pode citar como ele começou? Leia mais uma vez de novo aí, pastor Valdemar, para a gente compreender. Olha só o começo, pastor Valdemar. Na voz dele você vai entender melhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração. Olha, o meu coração não é orgulhoso. Quem disse isso? Davi. Salmista, Davi. Um homem rico, próspero, com a família bem sucedida. Você está entendendo? E depois ele continua dizendo o que, pastor Valdemar? Não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Olha o que ele está dizendo. Crente, você que está me ouvindo agora, presta atenção. Não ande atrás de coisas que é maravilhosas demais e grandiosas demais para você. Tenha certeza que o que Deus tem para a sua vida, Ele vai colocar na sua vida. Continue plantando. A Bíblia diz que todo aquele que planta, ele colhe. Sabe qual é o motivo da grande ansiedade dentro dos lares? É porque querem coisas grandiosas e maravilhosas demais para eles. É isso que o Davi está dizendo. Toda vez que eu quero ansiar uma coisa que é grandiosa demais, o que vai me causar dentro do meu coração quando eu vejo que isso não está dando certo? A ansiedade. E a ansiedade atrapalha dentro do relacionamento conjugal dentro da sua casa. E o que a gente observa também nesse procurar coisas grandes demais, ele se esquece daquilo que faz parte, que é prioridade, que é a família, né? Porque se envolve tanto no trabalho que esquece do diálogo, se esquece do tempo de qualidade, do investimento no casamento, né? Perfeito, pastora Vera e pastor Valdemar. Essa é a visão do Davi para nós hoje. Se nós queremos saúde, estamos falando de saúde emocional, não tem como não falar de você
eu tenho certeza que o que Deus tem para minha vida vai ser meu. E na hora de Deus ele diz, olha, o tempo pertence a quem? A ele, entendeu? Tudo é dele. O Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado. Então, acalme o seu coração. Espere no Senhor. Às vezes você está como um casal, né? Ele tem desafios. Vamos lá. Primeiro desafio, hoje para um casal, bom emprego para os dois. Segundo desafio, um transporte. Terceiro desafio, uma casa. Quarto desafio, filhos. Quinto desafio, eu estou colocando aqui uma escada que, se eu for falar, vai longe essa escada, você compreende? Mas aí o que acontece? Depois que ele já construiu tudo, ele já está tudo no lugar, pode-se dizer um homem próspero. Davi, eu estou falando dele, quem escreveu. Aí ele começa dizendo que não é arrogante, é humilde e continua ali, ó, de acordo com os princípios de Deus. Essa é uma coisa que eu quero orientar. Não é porque você já conquistou alguma coisa que você precisa ser arrogante diante dos outros. A humildade, ela sempre vai te levar para montes mais altos. Amém. A humildade, ela sempre vai fazer você crescer. Só que aí é aqui onde entra o segredo, pastor Valdemar e pastora Vera, da saúde emocional. Por quê? Está no 2º versículo. O que Davi diz aí, pastor Valdemar? Versículo 2, Salmo 131, versículo 2. Ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Segura. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma dentro de mim. Olha só. Ansiedade. Entenda, a saúde emocional dentro de um casamento, ela parte do princípio do individual. Eu preciso buscar eu individual. O meu tempo com Deus, a minha intimidade. Princípio bíblico se chama individualidade. O que é individualidade? Vou dizer para você, princípio bíblico, o que é individualidade? Adão já tinha Eva, mas todos os dias ao cair do sol, quem falava com Deus era quem? Adão, isso é princípio de individualidade. Eu sou casado e eu tenho meu tempo com Deus. Não só leio Bíblia com minha esposa. Eu tenho que ler Bíblia individualmente. Princípio bíblico, né? Agora presta atenção. Ele diz, fiz calar a minha alma e sossegar a minha alma. De acordo com o texto bíblico, quem acalmou e sossegou a alma do Davi não foi Deus, foi ele mesmo. Quem é responsável pela sua alma, quem é responsável de controlar a sua ansiedade, quem é responsável de controlar a sua vida é você. Então as emoções estão sobre o meu controle, né? Deus nos deu esse poder. Ele lhe deu esse poder para você controlar as suas emoções. E Davi está dizendo muito claro, fiz. Olha, pastor Valdemar, tem uma outra versão que eu não vou me lembrar agora qual versão exata. Qual é a sua versão da Bíblia? Você sabe? Corrigida. A Almeida corrigida, né? Fiel, né? Fiel. Muito boa, maravilhosa. Mas tem uma versão que diz assim, dei um comando sobre a minha alma e ela repousou como uma criança recém-amamentada. O que é isso? Imagina que Davi estava com Salomão no colo. Eu imagino aqui agora, e quando ele estava ali com Salomão no colo, ele balançando, de repente o menino começa a chorar. E ele tenta acalentar, tenta, e Salomão não para de chorar. Mas quando de repente chega a mãe de Salomão, ele vai lá e entrega. E ela vai lá e dá um mamar para o Salomão. O que acontece com o Salomão? Ele se acalma e dorme. Davi está dizendo isso, que quando nós damos comandos sobre a nossa alma, como é que diz aí na sua versão mesmo, pastor Valdemar? Uma criança desmamada. Não, antes. Pelo contrário. Fiz calar. E sossegar a minha alma. A minha alma. A senhora está entendendo, pastora Vera, a profundidade? Muito forte. O que eu quero dizer para você é que a saúde emocional, ela parte do indivíduo individual para depois trazer para um contexto dos dois. Então, depois que eu imagino o Davi colocando a mão na cabeça dele e orando, a alma volta para o teu lugar. Ele dizendo, olha, eu sou tranquilo, não quero coisas grandiosas, não sou orgulhoso. Deus, dou um comando sobre a minha alma, volta para o teu lugar. Agora, para que a pessoa tenha essa iniciativa, né, de dar um comando, ela precisa ter uma instrução, ela precisa ter um conhecimento. Sim. Né? Porque sem esse conhecimento, ela vai continuar na ignorância.
né? Com toda Ela certeza. não vai conseguir dominar o ímpeto, né? Dominar o que está dentro dele, né? Que é um leão rugindo, e que se ela não tem essa direção, esse conhecimento, esse aproximar, ela não vai conseguir esse domínio. Aí vem o domínio próprio, né? Exato. Pois é, mas Um o domínio fruto do próprio Espírito. Parte é do um fruto. fruto do Espírito. Só Justamente. vai ter ele quem tem o Espírito. Santo. Não é isso? Muito Porque bem. observa, pastora Camila, que se não tivermos esse domínio das nossas emoções, né? Nós vamos ter uma comunicação deficiente. É a primeira coisa que vai acontecer. O casal está nas alturas, fogorado, né? Agitado. Mas se eles tiverem esse controle emocional, eles vão saber conversar. Pelo contrário, eles vão reagir de maneira diferente. Como seriam essas reações, pastora Camila, de um casal que não tem o controle emocional? As reações é que eles não vão ter, primeiro, um diálogo, né, em casa. Os dois não vão ter como conversar, porque os dois já estão desestruturados. Então, automaticamente, se eles não têm essa estrutura, os dois, né? Agora, quando um já reconheceu e viu que aquilo ali pode levar os dois a uma situação pior, é mais fácil. Quando um deles reconhece e que possa ver o que eles precisam, necessitam, mas se eles não conseguirem reconhecer, né, se eles têm um pastor, um líder, alguém perto, o melhor é que eles procurem alguém para ajudá-los. Mas é preciso, primeiro, eles reconhecerem e querer essa ajuda, né? Muitas das vezes a gente até vê, nós como pastores, como líderes, ou até mesmo dentro da nossa família, ou no lugar onde a gente convive, a gente vê que, um exemplo, tem um casal que a gente olha e vê assim, eu acho que eles estão precisando de ajuda. Só que se aquele casal, em primeiro lugar, não reconhecer que eles precisam, a senhora como pastora, o pastor Valdemar, chegar para ajudar, eles não vão ser ajudados, porque eles não reconheceram ainda. A primeira chave para que um casamento seja restaurado e volte a ter saúde é que ambos os dois precisam reconhecer que eles precisam. Ainda voltando ao assunto das causas, né, do desgaste emocional, eu tenho observado que muitos casais, eles perdem, além da comunicação, que é algo muito importante, né? Acontece o distanciamento emocional também, porque ele não perde o interesse um pelo outro, né? Sim. E isso reflete na vida sexual do casal, né? Muitos casais têm colocado um ponto final no relacionamento e dizem que é problema sexual. Mas se você for olhar a causa, nós vamos ver que é um esgotamento emocional que levou... Que reflete na vida sexual. Porque não tem comunicação, né? Não tem aproximação, existe um distanciamento. Não tem diálogo, né? O que vai acontecer? E nós sabemos que o relacionamento sexual ou a vida íntima do casal é algo que foi Deus que colocou como bênção, né, para prazer, e isso só vai ter uma frequência, só vai ter uma realização se o casal estiver bem emocionalmente. Ninguém desgastado emocionalmente tem condição de fazer nada, né? Nem mesmo de conversar, né? Mais uma vez eu bato na tecla, né? É mais fácil lidar com uma pessoa, você tá entendendo? Individualmente, por exemplo, é um casal, vou orientar, você tá entendendo? Tem um casal, mas aonde está a dificuldade? A dificuldade está no marido, você tá entendendo? Arrogante, tratar individualmente, você tá entendendo? A arrogância, todo o processo, e depois trazer o casal para o princípio, do que você tratar os dois juntos diante do processo. Por quê? Eu vou dar um exemplo, pastora Vera. Como líder, nós vemos muito isso. O homem arrogante, sabe o que vai acontecer? A mulher vai acabar jogando tudo em cima do marido ali na hora do discipulado. E aquilo vai ferir ele, sim ou não? E depois ele vai ofender ela, sim ou não? Então, mediante a isso, o meu conselho sempre é
tratar individualmente o transtorno e depois o casal na dificuldade que o casal tem. Compreende, pastora Vera, pastor Valdemar? Sim. Então, conversar, eu sempre opto para conversar juntos, certo, né? Eu sempre opto, por quê? Porque eu preciso ouvir os dois lados. Eu concordo até que às vezes eu preciso ouvir uma versão e depois ouvir outra e ouvir juntos, certo, né? Até porque uma cura não se dá, não acontece na primeira colher de remédio, né? Correto. Existe uma sequência, né? Então, o acompanhamento de um casal que se encontra com esgotamento emocional, sim, ela deve ser ouvido ambas as partes. E quem está na terapia, digamos assim, no controle da terapia, deve manter o controle dos dois, porque geralmente quando os dois estão feridos, quando os dois estão desgastados, os dois vão querer jogar um com o outro. Exato. Vem as críticas, vem as sempre palavras um dos duras. dois vão ter sempre razão. Tá com uma razão, né? Cada ou um ele quer tá ter com sua a razão, razão. ou ela com a Eu vou razão. compartilhar algo com vocês, né? A gente passou mais ou menos um bom período, não vou lembrar o período certo, né? Acompanhando um discipulado de um casal e sempre nós íamos lá resolver o problema, orava com eles e eles sempre jogavam a treta. A culpa é dela, a culpa é dele. É porque ela faz isso, ele faz isso, eu faço isso. E aí fica naquela situação, né? Teve já vezes da pastora Camila dizer que, não, se vocês querem separar, então separe, você tá entendendo? Mas vocês têm que compreender que o propósito de Deus não é isso para a vida de vocês, de tantas as vezes, né? E a gente percebe o que, pastora Vera? Que tratar o caráter, né, da pessoa, o transtorno ou qualquer dificuldade que ela tiver individual, vai ter uma afetividade, vai ter mais, qual é a palavra que eu posso usar para vocês aqui? Vai ter mais afetividade, vai ter mais êxito no tratamento, entendeu? Do que toda vez você reunir os dois e os dois ficar se desgafiando. A culpa é dele. Então, né? Se eu vou tratar, por exemplo, um homem, como a maioria das vezes eu discipulo um homem, eu vou tratar o caráter de homem dele. Você tá entendendo? Por que você tá acusando sua esposa? Homem não faz não tem esse tipo de princípio. Eu estou ferido, então ele vai abrir o coração e eu vou tratar individualmente. Quando nós sentamos, diminui todo esse atrito de ficar dessa forma. A senhora compreende, pastora Vera, pastor Valdemar? Então, dentro da psicologia, ele nos ajuda com isso. Entendeu? Que muitas das vezes, vocês passam quanto tempo num discipulado com um casal, pastora Vera e pastor Valdemar? Eu sei que eu não sou entrevistador, mas... Isso varia muito da situação. Exato. Então, muitas das vezes a gente aprende caminhos, entendeu? De diminuir esse caminho de tantas as noites ou os dias, às vezes orientando um casal. Eu fui muito orientado, né? Muitas das vezes por vocês, muitas das vezes pelo nosso líder, o nosso apóstolo, entendeu? Que eu acredito que eu não precisaria, ou ela não precisaria ouvir determinadas palavras minhas, que agrediu ela ou ela me agrediu. Que se nós fosse tratado num caráter forjado de homem, de uma mulher de Deus, não só homem e mulher, mas homem de Deus e mulher de Deus, você compreende? O princípio do caráter, a gente quando se encontrasse, nós teria olhado o que é o problema e se organizar, não ficar se esgafiando. E a gente entra num lugar de juiz, como líder. Verdade. Quem está certo, quem está errado, quem está certo, quem está errado. Não, nós não estamos aqui para isso. Que o nosso juiz é Deus. Quem vai nos justificar é Deus. Ele é o advogado, ele é o juiz. Você está entendendo? Então, é uma coisa, pastor Valdemar, pastora Vera, que eu aprendi com o tempo, né? Com toda certeza. E sempre vendo isso. Entendeu? Nosso discipulado, geralmente, ele se baseia na Bíblia. Eu não consigo fazer um discipulado de palavra no meu achômetro. Eu tenho a Bíblia como palavra, como definição, como Perfeito. Solução e como resposta, né? Então, geralmente, eu coloco o casal para eles lerem e começarem a absorver o que está na palavra, Perfeito. né? E eles vão se acalmando, né? Perfeito. Mas é bem interessante essas coisas. Mas é do ser humano mesmo querer não assumir os erros. Verdade. E querer culpar o outro. Mas a gente viu que o próprio Adão mesmo, né, disse para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu, fez, que aprontou tudo isso, entendeu? Muito então sábio, é muito fácil às vezes realmente ficar jogando, né, assim, na cara da pessoa, do outro, né, e tentando que a pessoa tá errada, mas ele tá certo, entendeu? Justamente para se esconder atrás dos seus erros,
entendeu? Verdade. Aí ele joga para cima do outro. É verdade. Então, falando sobre a sua pergunta lá, né, concluindo esse primeiro ponto, a primeira coisa, eu acredito que a pessoa precisa primeiro dar o comando sobre si. Se ele quer um governo da sua casa, ele nunca vai governar a sua casa se ele não ter governo sobre ele. Verdade. Entendeu? A Justamente, Bíblia nos ensina sobre autogoverno, é um princípio bíblico. Entendeu? Correto, pastora Vera? Correto. Autogoverno é um princípio o quê? Bíblico. Bíblico. Então, nenhum homem vai conseguir governar a sua casa, nenhuma mulher vai conseguir edificar a sua casa ou santificar a sua casa se ela não tiver o governo, entendeu? Então, a gente precisa primeiro aprender a se dominar, para depois a gente aprender a dominar uma nova área, como por exemplo, o casamento, né? É porque o casamento em si, ela é uma instituição divina. Com toda certeza. Né? Se é uma instituição divina, a restauração começa Sim. no buscar Deus. Né? Forte. Se o casal não para buscar Deus, o casamento deixa de ser uma instituição divina para eles, né? Porque se tem um governo sobre a instituição, existe um comando, uma gerência em cima dessa instituição chamada casamento, o gerente tem que ser comunicado. Verdade. Né? Tem que ser consultado, né? E a maioria das desavenças que existe entre os casais é porque os casais querem resolver as situações na força do braço, né? Pelos seus achômetros, ou pela sua inteligência, ou pela cultura, pelo conhecimento, né? Sendo que a instituição é divina, não tem como nós resolvermos sem. Vamos abrir um parênteses, né? A minha esposa, ela conhece um texto bíblico que diz que não deixa o sol se pôr sobre vossa ira. Sim, verdade. Né? E lá em casa, esse texto é praticado demais por ela. Eu, por mim, eu passava dia por cima. Entendeu? Eu digo pra vocês, confessando meu pecado, quantas vezes eu já deitei pra dormir e ela chega e diz, tu não vai dormir, vamos se acertar? Entendeu? Porque não podemos dormir brigados, né? E a gente foi criando esse hábito, né, dentro da nossa casa. E aí o que acontece sempre, nunca por ela inicialmente, hoje pelos dois. Né? Nós não permitimos. Você acha que 10 anos de casado nós temos discussão? Com toda certeza nós ainda temos DR, discussão de relacionamento. Temos muitas opiniões diferentes que precisamos nos ajustar e muitas das vezes, né, um altera um pouco com o outro, mas sempre com amor e respeito, entendeu? A incompatibilidade de gênero não acaba. Nós não vamos pensar o tempo todo os dois da mesma forma. 50 anos de casado, a senhora pensa igual o pastor Valdemar? Nem sempre. Então, sempre antes de dormir, lavar a roupa suja. Então, pastora Camila, a senhora toma esse versículo bíblico, esse conselho bíblico para não ter desgaste emocional no relacionamento? Sim, até porque a Bíblia é a luz para nós que somos Verdade. cristãos, né? Para mim, para você que é casado, se o seu marido, né, ou sua esposa gosta de dormir brigado, isso não é de Deus, porque está na palavra. É uma coisa a qual eu não consigo, né? Como o pastor Arthur acabou de confessar, né, o pecado dele. Muitas das vezes ele já chegou a dormir e eu ficar lá acordada e esperando ele vir conversar, e muitas das vezes eu tive que ir lá e dizer assim, ou tu vai conversar e organizar ou tu não dorme. E já aconteceu da gente amanhecer o dia, eu Verdade. lá futucando ele, bora, acorda. Verdade. E às vezes chegou de manhã cedo e a gente ainda tava ali na mesma situação. Mas sem uma, porque são duas ideias e as duas precisam ser uma. Assim como Deus diz, né? Os dois se tornarão uma só carne. E esses diálogos pela madrugada, às vezes é um desgaste físico, com toda certeza. Com certeza, mas né? isso é para quebrar o nosso ego, na verdade, meu bem. Sim. Não só da minha parte, como da parte dela também. E a gente vai ajustar. E às vezes eu vejo casais discutindo na frente dos outros. Ali não é lugar de você discutir, ali não vai resolver nada. Quando chegar em casa, enfrente o problema de frente. Sabe como? Sente na cama, um do lado e outro do outro, e olha um pro outro e comece a conversar. Isso, esse versículo ele é bem interessante, porque quando eu digo que o sol não se põe sobre a minha ira, Não né? pode se pôr, né? Não pode. Isso vai trazer para mim o quê?
uma exigência de comunicação. Se vai ter a comunicação, eu vou admitir onde eu errei, vai chegar o momento e automaticamente vai chegar o arrependimento. Sim. Então o orgulho já não vai existir. Verdade. De achar que eu sou o dono da verdade, eu sempre tenho razão, a razão é minha, não é sua. Por quê? Porque o Salmo 131 vai fazer efeito, né? Com certeza. Já o orgulho não vai existir, porque onde tem o arrependimento, o orgulho não tem vez. Então, assim, não vai acontecer o desgaste emocional. Verdade. Vai ter um casamento sustentável, né? Sim. A respeito disso. E né? a principal base para o sustento, né? Eu acredito que de um casamento, né, saudável, continuando na sua pergunta aí, eu acredito que tá lá no primeiro milagre de Jesus. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus, sabe qual foi? Casamento. Transformar água em vinho. Galileia. Por que houve um milagre ali? Porque aquele casal de nubentes, noivos, convidaram Jesus para dentro do casamento deles. E por isso houve milagre dentro do casamento deles. Se você quer viver milagres dentro do seu casamento, faça como esse casal fez. Esse é o primeiro princípio. Exatamente. É trazer Deus para o centro. Não existe saúde emocional se ele não estiver dentro. Se ele não tiver. Não existe saúde emocional se ele não estiver no centro. Então, assim, Jesus, ele é o melhor psicólogo. Jesus, ele é o psicólogo dos psicólogos, viu? Quero dizer para você que aquele casal é bíblico. Olha a ideia, convidar Jesus para o casamento deles. Chegou lá, acabou. O que nós vamos fazer? E lá Jesus operou um milagre. E sabe o que aconteceu? Ali teve alegria. Casamentos saudáveis, casamentos com alegria, são aqueles casais que convidam Jesus para dentro do seu casamento. E se Jesus está no casamento, não tem como a gente não abrir o coração para perdoar. É verdade. O perdão, Se ele eu é creio, perdão, né? O perdão, eu creio que é um segundo princípio que tem que ser exercido dia após dia para não ter desgastes Quantas no vezes, relacionamento. pastora Vera? A Bíblia diz que não só 7 vezes, mas todas as vezes que for necessário, né? 70 vezes 7. Ao dia. Viu? Por quê? Dia. Porque no casamento, toda hora, todo dia, tem coisas que precisam ser avaliadas. Verdade. E às vezes ela não pode deixar para depois. Tem que liberar o perdão, tem que pedir perdão. Agora, quando se fala de pedir perdão, dizem que os homens têm maior dificuldade em pedir perdão. Isso é verdade? Eu não acredito numa coisa dessa. É uma calúnia contra os homens aí. Diz que os homens são duros, não gostam. Geralmente os homens pedem desculpa. Com toda certeza, o homem ele é mais duro, né, pastora Vera, pastor Valdemar? O homem, a nossa sociedade, ele forma um homem para ele ser duro, ser carrasco, né? Isso é uma cultura, por exemplo, eu sou nortista, né? Eu vim do norte do Brasil e nós temos uma cultura totalmente diferente da do centro. Entendeu? Como homens. Você pode observar que o homem nortista ele é muito mais reservado, a sua casa é mais reservada. O homem nortista ele não anda deixando a mulher sair de dentro de casa antigamente, tá? Isso é uma cultura que está se quebrando hoje, você tá entendendo? Mulheres trabalhar fora, como por exemplo meus pais, os meus avós, e uma mulher trabalhar fora, eu tenho certeza que a senhora trabalhar fora, quantos questionamentos a senhora já não teve por morar no norte? Você tá entendendo? Então isso é uma cultura mais do centro, sulistas, né? Então, essa questão sempre foi. E para nós lá é muito grande até hoje, né? Pode-se considerar, vocês são atrasados, vocês vivem com índios, mas não é essa a questão. A questão é que o povo nortistas, eles são mais reservados, mais privados, né? E essa questão dele reconhecer o seu erro dentro de uma casa, o homem nordestino e o nortista, ele não reconhece erro dentro de casa, ele sempre está certo. Porque né? predomina o machismo, né? A cultura, e eu não estou dizendo que está certo, tá, pessoal? Eu não concordo com isso de forma alguma, você está entendendo? Porque hoje eu reconheço o que é machismo e o que não é. Você está entendendo? Estudando o que é feminismo, estudando o que é machismo, mas existe essa cultura. Mas então não seria machismo, seria uma cultura. Com toda certeza, mas é cultura machista. A cultura machista. É uma cultura mas, machista. Valdemar, você tem dificuldade de pedir perdão?
Não, tem um porém comigo. Eu faço tudo para não chegar a esse ponto, porque eu procuro fazer as coisas corretas. Muito bem. Então a melhor opção para a gente é procurar fazer as coisas certas para não precisar de estar toda hora pedindo perdão, né? Mas caso for necessário, eu não tenho dificuldade nenhuma. Pronto, Perfeito, olha aí, ó, viu? Entendeu? O segredo tá aí. Vamos aprender mais uma coisa aqui. Escreva aí. Não ande fazendo as coisas erradas. Exatamente, né? Não quebra os princípios bíblicos, O né? pastor Valdemar, ele é do centro, né? Ele é goiano, né? Porque, olha, Eu sou goiano. o perdão, ele traz cura, Sim. né? Se não existe o perdão, o desgaste vai ficar, mesmo aparentemente curado, Sim. mas internamente a amargura vem, e a palavra do Senhor nos diz que não deve existir dentro do nosso coração nenhuma raiz de amargura. Sim. Se tem a tristeza, a enfermidade acontece e automaticamente a amargura vai ser instalada dentro do coração. Então, o relacionamento, para que ele seja forte, né, ele precisa realmente estar alinhado à palavra de Deus. Necessário, né? Então, você que não costuma muito ler a palavra, vai lá, dá uma olhadinha na palavra, porque ela tem direção. Ela pode trazer cura para o seu casamento. Ela pode mudar a direção do seu relacionamento. Ela pode te dar a luz, mesmo que você não enxergue, no final do túnel, como falam. Mas lá está a palavra para trazer cura emocional dentro do seu relacionamento. Só observando, pastora Vera, pastor Valdemar, o pessoal que está nos ouvindo, assistindo aí agora, o conselho que eu tenho a dar verdadeiramente a quem está se sentindo esgotado, né? Que a senhora veio com essa abordagem agora. Sim. Nessa segunda parte aqui. O esgotamento, ele é uma coisa que nem todo mundo consegue reconhecer. Sim, sim. Entendeu? Verdade. Eu acredito que para mim reconhecer que eu estou esgotado, eu vou lhe dizer, precisa ser uma avalanche muito grande. Entendeu? Talvez hoje, depois de eu partir a conhecer minha mente, faço terapia, não nego a ninguém, sou acompanhado por um professor psicólogo e sou muito bem acompanhado, né? Eu quero dizer para vocês que reconhecer a exaustão era o meu pior defeito. Eu estava cansado, exausto, vou dar um exemplo para vocês, né? Uma exaustão emocional. Posso dar um exemplo aqui? Pode, com certeza. Vou dar um exemplo. Dia 1º de junho de 2024, a minha mãe morreu. Entendeu? E eu tô trabalhando para uma conferência em Marabá. Entendeu? Estamos construindo um mezanino. Você tá entendendo? Uma obra gigante dentro da igreja. E sem dinheiro, pela fé. Não é... A gente tinha um ferro e começou a fazer, não. A gente começou sem um ferro. Entendeu? Tá aqui a pastora Camila que sabe. Nós começamos verdadeiramente pela fé. E aí começamos o trabalho ali, quando nós estávamos com 8 a 10 dias trabalhando, né? Mudando a igreja, mudando tudo. A minha mãe faleceu no dia 1º, porque no dia 20 de maio a gente começou a construir. Dia 1º de junho minha mãe faleceu. Para mim, aqui dali foi um baque muito grande, né? Emocionalmente, né? Então, somente ela conseguia perceber. E quem convive comigo. De repente, a pastora Vera, um dos meus 12, foi conversar comigo e percebeu a minha exaustão. Entendeu? Disse, o pastor Arthur não tá bem. E aí ele estava saindo de férias, inclusive ele estava aqui em Goiânia conosco. E aí ele disse, vamos chamar o pastor Arthur para ir para Carolina do Maranhão, passear com a gente. E aí ele vai dizer que não tem dia, mas nós vamos levar. E aí sabe o que eles fizeram? Eles foram nela, disseram, olha, nós queremos levar vocês para Carolina, passear lá na Pedra Caída, banhar de água gelada lá, né, no Maranhão. E não precisa se preocupar com nada. Você pensam, né? Então eles vieram até ela e ela disse, pronto, fechado, nós vamos. Eu estou construindo um mezanino, trabalhando na igreja. Quando eles vieram me falar, sabe o que eu disse para eles? Não vou sair. Não quero. Não, o senhor não tem querer. Nós já falamos com a pastora e ela já confirmou. Compreende a dimensão?
da minha exaustão e reconhecer. Eu reconheço hoje, depois passou o problema, mas no dia lá eu não queria sair do pé da obra, não queria sair do pé da igreja, não queria sair do pé dos líderes, você tá entendendo? E aí fui, pastora Vera, você não tem noção, banhar naquela água gelada, aquela água que passava na minha cabeça, restaurava a minha cabeça. Deus me trazia à memória tanta coisa boa ali, restaurou as minhas emoções ali. E tempo de qualidade. Exato, Restaura. Aí estive ali com minha família, o meu 12, discípulo, né, junto conosco ali. E voltei a Marabá. Quando eu voltei a Marabá, segui a sequência. Sabe o que aconteceu? Dia 30 de junho. Perdão, primeiro quem faleceu foi meu pai, né? Confundia. Quem faleceu primeiro foi meu pai. Dia 30 de junho, minha mãe falece. Morreu também. Né? Ela não suportou 30 dias sem meu pai. Um tinha 86 e outro tinha 84, para quem não conhece os meus pais. Entendeu? Os dois, ambos idosos, bem, passaram a vida deles, aproveitaram muito, né? E chegou a hora do descanso. E aí, como é que eu recebo essa informação? Como é que fica a minha saúde emocional? Na igreja, na minha casa, com meus filhos. Foi para onde? Pro chão novamente. Agora é só, entenda. Coloquei minhas forças no Senhor, me deleitei no Senhor. Coloquei minhas forças nele, fui pra casa, culto fúnebre, não dei conta, entendeu? Os demais da família fizeram, acabou aquele momento e aí eu quietei, fui lembrar, faltava 6 dias para um congresso apostólico. É muito forte. Entendeu? Como é que ficam minhas emoções como pastor? Você compreende? E aí pegou e fui pra luta, fizemos o Congresso Apostólico em Marabá, foi uma benção, você tá entendendo? Mas acabou o Congresso Apostólico, aí eu peguei e caí emocionalmente. Por quê? Veio o baque de 2 mortes, 2 perdas. Por quê? A exaustão mental, todo esse processo, essa carga, o Congresso Apostólico, que vocês sabem o que é carregar um Congresso Apostólico, né? A responsabilidade, né? O financeiro, que é tanta coisa, de tanto lado, para fazer uma festa linda dessa não é fácil. E isso reflete no casamento. Exato. E só quem me acompanhou foi minha esposa, você tá entendendo? Os meus filhos e os nossos 12. Entendeu? Se não fosse esse ciclo, eu não teria saúde mental hoje, pastora Vera. Eu estaria afundado há 1 ano atrás. Você está entendendo? Porque eu não ia querer pastorear, eu não ia querer ter uma família, eu não ia querer... Mas eles me estruturaram. Enquanto eu estava triste, ela ia lá, me servia, perguntar como é que eu estava. Quantas vezes? Pergunte para ela, quantas vezes ela perguntar se eu estava bem. Eu achava até enjoado demais. Mas era a preocupação dela comigo, os meus filhos em cima de mim o tempo todo. Fomos à Palestina, vocês estiveram com a gente na Palestina do Pará. Aquele período ali foi quando eu comecei a refrigerar e tudo começou a cair em cima de mim. Todas as responsabilidades, tudo. E foi aonde eu parei. 6 de agosto, tempo de eu voltar a estudar. Será que eu voltei? Não voltei, eu voltei a estudar dia 27 de agosto, sabe por quê? Porque eu senti que minha mente não estava preparada para mim entrar num novo desafio. Eu precisava reconhecer a minha exaustão. Eu precisava descansar, recuperar a minha casa, recuperar o meu ministério, a minha vida com Deus e depois as demais coisas, entendeu? Então, 27 de agosto, eu consegui vencer esse processo. Até hoje, com certeza, eu lembro do meu pai e da minha mãe, da vontade de chorar, é uma saudade eterna, né? Eles partiram para a vida eterna, né? Mas eu sei que eles descansaram no Senhor. É isso que me despreocupa, né? Então, a exaustão, ela é baseada nisso. Quando você vai reconhecer, você homem, você mulher, quando você reconhece que você está exausto? Para a senhora, pastora Vera, eu trazer essa pergunta como retórica para você. A senhora consegue reconhecer a sua exaustão? Nem sempre. Tá vendo? Nem sempre. Há momentos que a gente reconhece e põe um ponto. Senão, agora vou parar aqui. Mas dependendo de onde, como você se encontra, principalmente espiritualmente, você não consegue esse domínio, esse equilíbrio, digamos, emocional. E isso, a minha grande preocupação é porque reflete no casamento. Sim. Quando reflete no casamento, você dobra o peso, né? Dobra o peso. Por quê? Porque agora a sua carne, o seu companheiro, a sua companheira vai sofrer uma retaliação daquilo que você
está sofrendo, Sim. né? Então, por isso que é importante, Deus está no centro, né? Deus está no centro. E tem um versículo que eu acho bem interessante, diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. E eu aprendi muito a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela luta, pela prova, agradecer a Deus por estar viva, agradecer a Deus pelo companheiro. Hoje mesmo, quando eu estava orando, já era umas 5 da manhã, eu acordei para orar pela minha neta, né? Comecei também a agradecer pela vida do meu marido, que tem me sustentado emocionalmente, ele tem me sustentado de várias formas. Então, a gratidão faz você também trazer o equilíbrio de volta, né? E muitos dos nossos casais não sabem agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer o companheiro ou a companheira, porque se torna uma coisa normal e banal. Verdade. Relacionamento não é banal. Você nunca banalize o seu casamento. Ele faz parte de um decreto, de um princípio divino. Então ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Isso é muito importante a gente relevar. Posso e já dizer mais estamos chegando no final. Fale, pastor, fale, vamos aproveitar. Sabe, eu imaginava que a pastora Camila não ia dar conta de me ver naquela situação, porque eu era super-homem. Uhum. Compreende? Eu era um super-homem. E eu nunca tinha visto eu depender de alguém. Ela falava em reunião de 12. Não fala em reunião de 12 pra mim não, pelo amor de Deus. Nesse período, entendeu? E ela fez reunião de 12. Quantas das coisas eu pensava que ela não dava conta porque eu cobria. E na verdade... Ou pelo menos você não queria ver o potencial que estava perto de você. Talvez. Eu acredito que eu sempre desenvolvi muito esse potencial. Eu sempre orei por isso, não é verdade, meu bem? Sempre compartilhei muito com ela esse tipo de coisa. Mas acontece que quando você está à frente de uma guerra, você é muito bombardeado. E eu, como homem, eu sempre tive o cuidado de proteger a minha casa. Entendeu? Se a guerra vem com ela, falar de igreja, né? Não sei se você, homem que é líder, que tá me ouvindo agora, sua esposa já mandou algum áudio que você voltou costurando por trás do áudio que ela mandou, né? E ela é muito mansa, filha da pastora Vera, né? Então ela tem sempre... E acompanhei tudo, o crescimento, e vejo, assim, um grande desenvolvimento dela. Mas a minha questão era, será se ela vai conseguir me ajudar quando eu precisar? Entende? O meu pensamento era esse. Não que ela não tinha potencial. Você tá entendendo? Porque ela tem potencial demais. O ministério dela, eu sempre falo, é maior do que o ministério dela. O ministério, o dom, né? Eu sempre acho assim, que o que Deus tem pra vida dela é muito ímpar, né? E aí, eu quero dizer pra você que tá me ouvindo, o seu parceiro dá conta. Se Deus colocou ele ao seu lado, com certeza vai dar certo. Vai. Não tenha medo de compartilhar, não tenha medo de contar. Porque eu quebrei. Aí eu tô escondendo a família. Não esconda da sua esposa, não. Verdade. Porque eu caí. Não esconda. Que é o nosso último item que nós vamos falar rapidamente, é sobre a mentira. Vamos. A mentira dentro do relacionamento, isso traz não só esgotamento emocional, como desgaste emocional, como doença emocional. Sim. Né? Então, muitos relacionamentos chegam ao fim por causa da mentira. Verdade. Né? E a palavra do Senhor, ele nos adverte, né? Portanto, cada um de vocês abandonem a mentira, falem a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Né? Então é muito importante você, casal, fale a verdade, custe o que custar, fale a verdade. A mentira, ela sempre vai abrir um precedente, né? Mente aqui, tem que mentir de novo para cobrir a mentira anterior. E isso traz grande desgaste emocional. Verdade. Mente. Há um ditado que diz que a mentira que tem perna curtas, né? Isso. E até porque o pai dela é o diabo. Ela não consegue ir muito longe. Ela não consegue chegar tão longe, entendeu? E se hoje a pessoa mentiu dentro do casamento, futuramente ela precisa mentir de novo.
entendeu? Futuramente ela precisa mentir de novo e aquilo pode ser o poço de destruição do casamento e do relacionamento. Amém. Por isso, qual a sua palavra final, pastora, sobre esse tema que nós desenvolvemos hoje para os nossos casais que estão ouvindo? Amém. Alguns conselhos, né, que a gente precisa viver, né? Nós estamos aqui não porque nós já sabemos tudo, né? Eu ainda vou fazer 10 anos de casado, como no outro podcast anterior. Pastora Vera e pastor Valdemar vão fazer 50, né? 50 Isso. anos. Em fevereiro. E a gente não está aqui para dizer para vocês que a gente sabe tudo e que a gente já passou por tudo. Mas sabemos que todos os dias nós aprendemos algo diferente. Nós estamos sendo ministrados por Deus e sendo como homens e mulheres para lhe ajudar naquilo que vocês necessitam, né? Que vocês estão precisando. Então, busquem a priorizar o seu esposo, a sua esposa, tenha tempo. Se você tem filhos, tenha tempo com seus filhos, tenha tempo a sós. Você que é pai, tenha tempo só com os seus filhos. Você que é mãe, também tenha tempo só com os seus filhos. Você que é só o casal, tenha tempo. Não é que você tem que viver 24 horas grudado junto ali, né? Mas tenha tempo. Como a gente falou no outro podcast, não é você estar junto com outras pessoas que você acha que vai ter esse tempo. Busque ajuda do seu líder, da sua líder, dos seus pastores. Não tenha medo de chamá-los ou de dizer a eles o que você está passando. Uma coisa que... Uma frase, né? Vou contar uma questão minha, uma frase que me tira muito do sério como pastora e como líder, principalmente casais, é quando a pessoa diz assim: ah, não vou mandar mensagem pro pastor porque eu vou incomodar. Gente, eu não sei se isso é normal. É normal. Então é como se fosse jogado um balde de água fria. Se nós hoje somos seu pastor, seu líder, né? Estamos com vocês, é porque o Senhor nos colocou para ser flechas na sua vida, para ser setas indicadoras. Então nunca diga isso em nome de Jesus. Sempre comunique, mande uma mensagem, pergunte, para que você não venha cair nesse buraco, né? E que ele é bem difícil de sair em questão do seu relacionamento, né? Apoiem um ao outro na fé, apoiem um ao outro no ministério. Você que tem algum ministério dentro da igreja, trabalhe assim sucessivamente, sempre se apoiem um ao outro, porque isso é algo muito importante. Porque se o meu esposo tem algo e eu sei que eu posso ajudá-lo e vice-versa, isso é muito importante. Que o homem e que a mulher possam se ajudar, né, em ambas as partes. Amém. Dentro de casa, Glória a dentro Deus. do ministério e assim sucessivamente. Amém. Amém. Pastor Arthur. E nós teremos um casamento muito saudável. Pastora Vera, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que você precisa ser acompanhado no seu casamento, né? Nunca ande só no seu casamento. Tenha casal como referência. É uma coisa assim que ajuda demais, né? E casais que verdadeiramente são cristãos, que têm princípio bíblico, né? Observe e aprenda com esses casais. E tudo que você aprender, traga para o seu casamento. Segunda coisa, não falte a Rede Novo Tempo. Oh, que bênção, né? Cada Rede Novo Tempo é uma aula para o teu casamento. Verdade. Entendeu? Cada Rede Novo Tempo você vence uma nova barreira dentro da sua casa. Esclarecendo isso, eu digo porque desde quando nós começamos a frequentar, nós líder de jovem, né? Nós era líder de jovem em Marabá e nós indo para a Rede Novo Tempo, cada vez que a gente foi edificado uma ponta. E assim, a edificação, queridos, não é rápido não. Edificação, ninguém começa a construir uma casa hoje e termina amanhã, tá? Se você sabe que você está numa obra, a obra começa hoje e ela é passo a passo, é uma construção. E o seu casamento é essa construção. Quando você para de investir, a casa fica pela metade, viu? Então, não pare de ir para a Rede Novo Tempo. Não pare de assistir esse canal. Tudo que traz edificação para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, é o que eu lhe oriento. Procure isso. Terceira coisa, leia livros que possam edificar o seu casamento.
trazer fortalecimento. Leia livros, estudos que possam trazer edificação para dentro do seu casamento. E ler junto, né? Eu dei um livro de casais para um casal e ele dizia, não, a gente nunca lê junto. E eu falei, não, eu vou semear na vida de vocês. Eu abençoei aquele casal que nos dava muita dor de cabeça com relação ao casamento deles, né? A incompatibilidade de gênio, muita briga, muita discussão. E sempre a culpa nunca era de nenhum dos dois. Um dizia que a culpa era do outro e ficava jogando um pro outro. Tá. Depois que a gente semeou aquele livro que eles fizeram, o estudo em casa, a gente percebe o antes e o de depois. Eu trago essa experiência para você. Terceira coisa, compre um livro, invista no seu casamento. Você compra livro de tudo. Livro para RK, livro para isso, livro para aprender a discipular. Por que tu não compra um livro e investe na tua saúde mental e no teu casamento? Leia sobre esse assunto. Quanto mais você aprender, mais você vai desenvolver melhor. E esses são os 3 conselhos que eu tenho para dar para você hoje. Amém, glória a Deus. Amém. E eu quero, nessa noite, já encerrando, né, profetizar na sua casa. Segura a mão do seu companheiro nessa hora, né? Porque o pastor Valdemar vai já orar abençoando a sua casa, mas eu profetizo que você vai dizer como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque você vai trazer Deus para o centro. Pastor Valdemar, nos abençoe. Pai Celestial, nós rendemos muitas graças ao Senhor, porque o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, em todo o nosso diário, Pai. Tudo que nós fazemos, nós queremos cada vez ter a Tua companhia, ter a Tua direção, ter o Senhor como realmente referencial. Cada vez mais, ó Deus, queremos aprender mais de Ti. Nesse momento, Pai, que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada casal que vai ouvir esse podcast, essa palestra, ó Deus, que eles sejam realmente edificados, ó Deus, com essas palavras de hoje, ó Deus, para que os seus casamentos, ó Deus, sejam realmente alinhados diante de Ti. Assim eu quero nessa noite abençoar todos os casais da Rede Novo Tempo e todos que estão nos ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nós agradecemos profundamente ao casal de pastores, né? Já estão voltando para o estado do Pará. Leve o nosso abraço para aquela comunidade, para aquela cidade. Que o Senhor possa resplandecer sobre a vida de vocês. Nós só vamos depois que nós for no Chefe Gourmet, viu? Nós só vamos. Chefe Gourmet, Cadê o Elias, Daiane? Prepara aí o lanche aí que nós vamos aí, viu? Então que Deus abençoe todos vocês, casais abençoados, e até a próxima oportunidade. Não se esqueça, Rede de Casais Novo Tempo, na Embaixada Apostólica Renovo em Cristo. Deus vos abençoe. Amém.